E agora, se tratando do pronome indefinido, né? Nós vamos observar que o pronome indefinido ele denota uma ideia vaga, definida ou imprecisa. Ele pode, portanto, ser variável, do tipo variável, ou invariável. Lembrando que quando a gente fala de variável, é que ele flexiona em número, singular e plural, e o gênero masculino e o gênero feminino, tá? Já no caso do invariável, ele apresenta uma única forma, né? Que essa forma não flexiona. Então, tudo que no português estiver falando de invariável é que ele tem uma única forma. E uma observação que vale muito é com essa daqui, o pronome definido qualquer na sua forma singular, e quando ele vai para a forma plural, ele vira quaisquer, ó, quaisquer. Na língua portuguesa, esse indefinido, né, é a única palavra que ele vai fazer a sua pluralidade, né, dentro, no seu interior, ao contrário das outras que acontecem no final. Então, ó, tá bem aqui claro, né, essa questão, está se falando aqui na observação. Um exemplo, né, você pode escolher quaisquer produtos da promoção. Porque se a gente observar aqui ao lado, por exemplo, pouco, né? Pouca. E aí, quando a gente faz a forma plural, poucos e poucas. E aí vocês devem estar se perguntando assim: poxa, mas ele tá como variável, mas ele não apresenta forma singular, tá? É um caso pontual, ok? Então, no caso, o qualquer e sua forma de flexão de plural, né, de número, ele vai ser o único que não vai flexionar em gênero, ok? Então, prestem atenção nesse detalhe. Ele é o único que não vai flexionar em gênero. E aí, falando da locução pronominal, locução pronominal é aquela que equivale sintaticamente, morfologicamente e semanticamente ao pronome indefinido. Nós temos aqui algumas das várias locuções, né? Cada qual, seja quem for, tal qual, tal e qual, né? A gente às vezes fala tal qual, mas é tal e qual, um ou outro. Então, esses aqui são exemplos de locução pronominal, tá? Porque a gente vai observar que a gente tem. E aí, nós agora vamos observar a seguinte questão que é muito interessante, que são as oposições sistemáticas entre os pronomes. Foi apresentada pelo gramático super conceituado, o Celso Cunha, né, que ele apresenta essa sistematização com relação às oposições de cada classe dos pronomes indefinidos. Então, a gente tem de caráter afirmativo e de caráter negativo. Então, ele faz os pares, vamos dizer assim, né? De caráter de totalidade, e dentro do caráter de totalidade a gente tem a totalidade do tipo inclusiva e tem o caráter de totalidade do tipo exclusivo. Você pode incluir ou excluir. Que tem a presença de ideia de pessoa e a ausência da ideia. E o valor
particularizante e total ausência de particularizante, ok? Então, quando você pontua e quando tem essa ausência dessa particularidade, né, dessa pontuação, certo? E aí nós temos também a questão que é bem, a gente precisa, aí nesse aí eu vou ler cada um com vocês, vou pontuar bem devagar para a gente entender bem essa ideia do emprego do indefinido, tá? Então, essa questão do emprego. Quando a gente fala de algum e suas variações, né, para ficar melhor, quando anteposto ao substantivo, né, anteposto quer dizer que venha antes do substantivo, tem o sentido afirmativo. Quando posposto, né, quer dizer, coloca-se após, ele vai ter o sentido negativo, tá? Então, antes, aí eu vou mostrar um macetinho para você, ele é afirmativo, anteposto, afirmativo, e posposto, negativo. Então, aí fica fácil, né? Algum dia ele voltará. Então, nós temos a forma afirmativa, certo? Ó, algum. Ela não voltará em dia algum, negativo. Olha aqui, ó. Olha o algum. É o mesmo indefinido. E aí, quem vai reger, se vai ser afirmativo ou negativo, vai ser o substantivo, no caso aqui, dia, ok? Certo e suas flexões podem configurar como adjetivo quando, aí olha só, quando posposto ao nome, ou como pronome definido quando anteposto ao nome. Aí aqui a gente tem, ó. Aí aqui nós temos as seguintes orações. Há certas coisas que não entendo. Há certas coisas que não entendo. Ele está do tipo indefinido, como pronome, como de fato ele é. Ela é a mulher certa para mim. Ele vai ser do tipo adjetivo, porque eu estou qualificando que esta mulher é a certa, é a perfeita, é a ideal para mim. Então, nesse caso, ele vai vindo após, né, o substantivo, ele é do tipo adjetivo. Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com o emprego, tá? Olha, aí aqui a gente tem o cada. É sempre pronome adjetivo, ó. É sempre pronome adjetivo. E por isso deve estar acompanhado de um substantivo. Ó, acompanhado de substantivo. Embora a linguagem popular construa sem. Então, esquece aquilo que vulgarmente a gente usa, tá? Bom, e aí a gente tem aqui, ó, cada dia é diferente do outro. Olha aqui, ó, cada dia. Então, deixa eu sinalizar aqui para vocês, né? Então, cada dia é diferente do outro. Então, ó, certinho, é um pronome adjetivo porque ele está acompanhando o substantivo, tá? E a forma errada é essa daqui, ó. Comprei 3 blusas. Custaram R$ 90 cada. A norma culta reprova esse uso dito coloquial, né?
a linguagem popular, a linguagem do dia a dia, que não se preocupa com a norma culta. E aí nós temos também o qualquer. Apresenta a particularidade de não dever ser usado em oração com sentido negativo. Então, olha, não deve ser usado no sentido negativo. Então, a gente vai sublinhar aqui, ó, para a gente não esquecer, que não deve ser usado em oração com sentido negativo. Quando tais matizes significativo ocorrerem, devem usar os pronomes algum, nesse caso, né, quando ela ocorrer, algum ou nenhum, tá? Então fica assim: o carro não tem nenhum defeito. E não qualquer defeito. Isso aqui é errado. Ele viajou sem nenhum problema, ok? Deu para entender? Então, quando é uma negação do carro não ter problemas, não ter defeito, você viajar sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência, você não pode usar qualquer, e sim nenhum. Certo? Combinado? Ninguém vai mais errar, né? E uma observação muito importante, tá? A despeito da ordem em que se apresenta o qualquer, sempre será classificado como pronome. Então, sempre será classificado como pronome. Ela não é qualquer mulher, tá? Ela não é uma mulher qualquer. No segundo exemplo, né? Aqui, ó, no segundo exemplo, o valor do pronome é depreciativo. Nesse sentido aqui, ele quer dizer que ela não é uma mulher qualquer, quando no sentido depreciativo, que ela não é uma mulher da vida, de vida fácil. Deu para entender? Mesmo assim, ele continuará sendo analisado como pronome e não como um adjetivo. Então, prestem atenção que o qualquer não vai ser utilizado de outra forma, classificado, né, de outra forma que não seja pronome, mesmo que o pronome tenha um valor depreciativo, que no caso aqui ele não será como um adjetivo. Espero que tenham entendido e